Bom dia, que a graça e a paz de Deus permaneça conosco. Convido você a estarmos juntos neste momento e meditar o Evangelho do dia. A liturgia deste domingo é muito rica em ensinamentos. Temos a celebração do final de mais um ano litúrgico, de mais um ano de vida, de presente dado a cada um de nós pelo Pai Celeste. Este mesmo Pai que nos adverte a respeito da importância da caridade para que cheguemos puros no dia do juízo final, dia em que o Rei Jesus irá separar os bons, os justos dos maus ou injustos. Na próxima semana vamos começar o tempo do Advento, tempo de preparação e de espera pelo Filho de Deus, o Salvador, o nosso Rei. Então assim, vamos ao Evangelho do dia, que está no capítulo de Mateus 25, 31 a 46. E você precisa sim meditar conosco esse Evangelho. Paremos um pouco para ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos? Em casa e sem roupas te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizeste isto a mim, que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não me fostes visitar. Responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede? Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede? Como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra de vida eterna, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é um rei, vamos comentar um pouco, mas não um rei como os reis da terra, ambicioso, por poder, por fama, por glória pessoal, empenhados em dominar, custe o que custar. Jesus é um rei diferente, um rei que veio nos salvar
do pecado, que veio nos servir em vez de ser servido. Um rei que nasceu e permaneceu pobre, porém preocupado com os pobres, os doentes, os sem terra e todos os demais excluídos. O rei Jesus não se aproximava dos poderosos, porque Jesus não se identificava com eles. Jesus se identificava com os pequeninos, com os fracos e com os mais humildes, fracos, marginalizados e oprimidos. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ao dizer isso, Jesus disse que ele reconhecerá como seus seguidores todos aqueles que fazem como ele fez, praticando a caridade com os necessitados, com os quais ele se identifica. Então, a festa de Cristo Rei do Universo nos adverte sobre a realidade inevitável do fim dos tempos, a realidade do juízo final. É Jesus nos mostra que a cada dia nós somos chamados à prática da caridade e da justiça para que naquele dia não sejamos condenados. E Jesus que vai separar o justo dos injustos. É o Rei Jesus que vai nos julgar naquele dia que seremos todos avaliados pelo nosso procedimento diante de Deus e diante do irmão durante a nossa existência terrena. É com muita alegria que hoje, amanhã, domingo, celebramos o Dia Nacional da Leiga e do Leigo, declarado pela Igreja no Brasil. Então, assim, todos nós que somos leigos e leigas, e você também pode ser um leigo e leiga de Cristo. Basta você missionar, basta você evangelizar, que requer renúncia de muitas coisas que não servem para Cristo e também não servem para você. Então, amanhã, domingo, dia 26 de novembro, dia do Senhor, a igreja celebra o Dia Nacional do Leigo e Leiga, declarado pela igreja no Brasil. O leigo tem uma importância muito grande como colaborador e prolongador do trabalho dos ministros ordenados, ou seja, dos padres. Porém, é preciso entender que para ser leigo e leiga atuante, ele precisa se preparar através de muita leitura. Precisa viver na fé, pois o fato de não ser ordenado, não ele ou ela está livre ou dispensado de dar bom exemplo. Seria inaceitável um leigo de vida dupla. Pois é, não adianta você ter vocação, requer renúncia. Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tentar agradar a Deus, agradando ao mundo. É preciso você recuar. Na igreja cristã dedicada e prestativa e na vida real, um beberrão, debochão, descuidado em seu comportamento de cristão autêntico ou como qualquer outro. Por isso que ninguém me entende, porque tem coisas que eu não comungo, tem coisas que eu não me vejo, locada. Então, o leigo representa a igreja, não só na hora da celebração, mas também durante 24 horas do seu dia, tendo sempre uma mente a frase, tendo sempre a mente, a frase de Jesus: sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Sede é muita luta para chegar, a essa frase: sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Por outro lado, a convivência entre leigos ordenados deve ser da ajuda mútua, sem fofoca, sem concorrência desleal, sem exclusão do leigo. Vemos aí totalmente, em alguns segmentos, totalmente diferente do que Jesus nos pede. Exclusão às vezes velada, movida pelo ciúme de seu preparo e pelo seu talento ou dom de falar em público. Sem essa de congelar o leigo ao qual não simpatizamos, sem inveja de nenhuma das partes, mas sim uma convivência de partilha, de celebração, de aceitação uns, para com os outros. E na realidade o que vemos aí é uma inaceitação por algumas pessoas que ainda não estão preparadas. Então, temos assim de ter a partilha, de colaboração. Isso é que deve ser na vida do leigo e da leiga. É no amor de nós, de vocês, uns pelos outros, que o povo perceberá que sois meus discípulos de Jesus. Então, irmãos,
Nós somos igreja e precisamos lembrar que não é pelo fato de estarmos na linha de frente da evangelização, pelo fato de sermos cristãos orantes, que a nossa salvação já está garantida. Muito pelo contrário. A nossa responsabilidade de praticar seriamente a nossa fé é bem maior do que a responsabilidade daqueles e daquelas que não conhecem como nós os ensinamentos de Jesus. Por isso, precisamos batalhar por uma conversão diária. Pois ser leiga requer uma conversão diária, tá? Então, é preciso ter essa responsabilidade. Baixando sempre a bola da arrogância, de falta de humildade, da tentação de nos julgar ser maior ou melhor que os demais cristãos. Tá bom? Lembra-se o que disse Jesus? Os primeiros podem ser os últimos. Então, lembra-se o que disse Jesus? Os primeiros podem ser os últimos a entrar no reino dos céus. Os últimos, aqueles que os quais consideramos menos cristãos do que a nossa pessoa. Estes podem ser os primeiros a chegar no reino do céu. Precisamos ser exemplo de santidade, de caridade, sermos alegres por viver em Cristo, enfim, sempre praticando tudo aquilo que ensinamos ou aparentamos ser quando estamos diante da Assembleia reunida na hora da Santa Missa. Tomemos muito cuidado com a inveja que podemos sentir das qualidades dos outros leigos, né? Leigas também, mulheres e homens, mas aí a igreja fala leigos, somos todos nós, homens e mulheres. Essas mesmas qualidades foram dadas a elas pelo mesmo Pai que disse um dia pela boca ao seu Filho: amem uns aos outros como eu vos amei. Amem uns aos outros como eu vos amei. Tenham um bom e santo sábado, né? E domingo, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz.